Muito além da decoração, o paisagismo pode contribuir também para a sustentabilidade. No Ambiente por Inteiro de hoje, vamos falar sobre essa forma de inserir a natureza nas cidades. Nesses tempos hoje modernos, onde a gente vive a pressão das cidades, o desenvolvimento dos centros urbanos com essa velocidade, cada vez mais o homem moderno busca, essa convivência com a natureza. E a organização dos espaços verdes nas cidades é o que a gente tem chamado de paisagismo. O paisagismo nos centros urbanos, além de uma tendência, ele reflete cada vez mais essa necessidade que o homem tem de uma convivência mais natural, mais harmônica com o meio em que ele vive. E dessa forma, cada vez mais diferentes fisionomias de paisagem ao longo dos tempos foram se desenvolvendo, desde os antigos tempos até o tempo moderno. E hoje, uma das maiores tendências que tanto se fala nessa sustentabilidade, que a gente traduz como um equilíbrio, seria o paisagismo de uma maneira mais sustentável, mais harmônica, ou seja, com um olhar voltado para essa questão de minimizar os desperdícios, de minimizar os danos ao ambiente. Então, dessa forma, a gente tem desenvolvido uma técnica que é a técnica nada mais de um paisagismo, que tem algumas funcionalidades um pouco mais direcionadas para preservar os recursos naturais. As etapas de implantação do paisagismo consistem na elaboração do projeto, no planejamento e no estudo da área, visando assim a interação com o meio ambiente. Além da paisagem, a observação da parte estética, o belo, que a gente tem que ter um jardim que todo mundo quer um espaço verde bonito, entre as cores, as harmonias, as coisas que a arquitetura tanto privilegia, nós temos que ter algumas funcionalidades. Então, nada mais é que trabalhar as plantas com diferentes funções além da contemplação. Então a gente pode usar as plantas para processos educativos, nós podemos usar as plantas para um conforto térmico, para direcionar os ventos, eventualmente para reter particulados, enfim, todas essas esse conjunto de funcionalidades que nós vamos traduzir num espaço que tenha aí uma sustentabilidade maior, principalmente em face a um mundo moderno que cresce, cada vez tem mais asfalto, cada vez tem mais construção. Então é dessa maneira que a gente tenta projetar e desenvolver esses espaços que sejam mais equilibrados para o mundo moderno. Eu acho que essa integração vai ser chave, Hoje diversos estudos já têm até comprovação que em relação à melhoria da qualidade de vida, doenças psicossomáticas que se desenvolvem devido a essa velocidade que o mundo moderno anda, Então excesso de carro, excesso de poluição, excesso de asfalto, excesso de construção, como a gente disse, Eventualmente a gente pode melhorar integrando os espaços construídos com os espaços verdes. E é essa a nossa principal missão. Agora, além dessa integração, nós já temos cada vez mais que observar essas demandas, esses paradigmas que o mundo moderno vive, A gente não pode ter um jardim que consuma muita água em excesso. Por quê? Porque a água é um bem finito que a gente tem que preservar. Então, se as plantas já forem mais adaptadas àquelas condições climáticas, quando chove, usar a água da chuva, se preservar na época seca, Então, a gente vai, de fato, montando como se fosse um álbum de figurinha essa vegetação estrategicamente, Isso também conta com uma série de dispositivos, como dispositivos de coleta de água de chuva, dispositivos aí que a gente possa usar como um solo mais bem preparado, com mais matéria orgânica, que retenha mais água, enfim. Existem uma série de técnicas que a gente vai combinando para que a gente tenha um projeto mais equilibrado.
São várias as formas de inserir o paisagismo sustentável no espaço em que você vive. Conheça alguns projetos. Marcelo, aqui nós temos um exemplo de paisagismo, né? É um paisagismo simples, de certa forma, que é um paisagismo de um escritório. Nós não temos muito espaço construído para colocar um grande jardim, mas não deixa de ter uma inteligência, né, que a gente tem falado em escolher as plantas de uma maneira estratégica, que sejam bem adaptadas, típicas da região. Então, as condições de necessidade hídrica, adaptação ao clima, já são típicas dessas plantas que já são dessa região. Nós vamos arranjando para que fique uma maneira harmônica, que obedeça todos os quesitos estéticos que a arquitetura exige e de uma maneira também que aí a gente possa estabelecer o máximo possível da funcionalidade delas, né? E dessa forma a gente consegue ter uma harmonia e um equilíbrio no nosso jardim, né? Então, algumas frutas também, como pitangueira, né, que a gente pôs aqui bem no centro do jardim para gerar um conforto nessa praça que vocês podem ver, e ainda produzem uns frutos aí para que a gente possa se deliciar na devida época. Como eu disse para você, a água é um dos recursos mais finitos e mais importantes que a gente tem, né, num jardim. As plantas não vivem sem água, então a gente trata ela aí com todo o extremo cuidado e com todo o controle. Então aqui a gente tem um sistema que as plantas elas já são posicionadas de acordo com necessidades semelhantes, então isso é chamado de rega funcional. Você põe plantas que necessitam de quantidades similares de água e ao mesmo tempo a gente disponibiliza essas necessidades de acordo com o sistema todo automatizado, né? Aqui a gente tem um sistema de gotejo, que é para evitar o máximo possível de perda por evaporação. Então, dessa forma, a gente capta a água de chuva e aí a gente vai distribuindo conforme a necessidade para que a gente não dependa o mínimo possível da água potável, da água que a gente usa para beber. Então, o sistema aqui é quase que autossuficiente em relação à necessidade hídrica. Marcelo, do que se trata essa máquina? Dentro das questões que a gente falou dessa busca do equilíbrio, né? Então, essa aqui é uma composteira automática que a gente usa para a decomposição do resíduo orgânico produzido aqui no escritório. Esse resíduo ele é processado em aproximadamente 24 horas, vira um composto orgânico, onde a gente volta ele para o jardim, que fornece, além de nutrientes, micronutrientes para as plantas, as características físicas para dar uma melhor qualidade para o solo. Dessa forma, o jardim ele fica mais autossuficiente, a gente não precisa comprar adubo, e isso aqui fecha-se o ciclo aqui dentro mesmo. Sempre os desafios do jardim sustentável, a gente buscar essas funcionalidades e essas sacadas para que a gente possa, de fato, ter um equilíbrio cada vez maior dentro de um espaço verde. Este foi mais um Ambiente por Inteiro. Acompanhe esse e outros programas da TV Unimap pelas nossas redes sociais ou pelo nosso site tvunimap.com.br. Até a próxima!